Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje vamos falar de aromas do vinho. Você tem dificuldade para nomear os aromas do vinho? Você quer aprender técnicas que vão te auxiliar muito a identificar esses aromas? Você quer entender como a partir dos aromas é possível identificar como esse vinho foi produzido? Características desse vinho? É um vinho jovem? É um vinho evoluído? Você quer entender melhor essas coisas? Fique com a gente até o final que a gente vai passar por tudo isso aqui. Bem, inicialmente, vamos dar alguns conceitos que vão ser necessários para a gente aplicar essa técnica que a gente está se propondo a mostrar no final. Bom, temos aromas nos vinhos primários, secundários e terciários. O que são aromas primários? São aromas que são obtidos até a fermentação, até terminar a fermentação alcoólica do vinho. Aromas secundários são processos pelo que o vinho passa depois da fermentação alcoólica. Aromas terciários são aromas que vêm da evolução do vinho, do envelhecimento do vinho. Esse envelhecimento normalmente feito na garrafa, mas, por exemplo, se ele ficar na vinícola por 3 anos dentro de um barril de madeira, também vai criar aromas terciários. Nesse caso, já vai sair da vinícola com aromas terciários. Então, com isso em mente, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de aromas primários. Que tipos de aromas são esses aromas primários? Bom, todo mundo está acostumado. Pega o vinho lá, sentir aroma de frutas negras, sentir aroma de limão. Então, frutas aparecem muito, são aromas primários, né? Mas não são só frutas que são aromas primários. A gente tem outros exemplos aqui. Flores, ervas, herbáceo, aquele cheiro de grama, né? Pimentão, especiarias, pimenta do reino, tomilho, né? Minerais, se usa alguns escritores minerais para os vinhos, aroma de pedras molhadas, aroma de mar, salinidade, né? Só que, na realidade, um minério em si não tem aroma. Então, quando se fala aroma de mar, salinidade, a gente não está falando de água com sal, porque o aroma que vem do mar, a água é inodora, o sal é inodoro. Mas tem uma série de seres vivos dentro do mar, plâncton, por exemplo, que estão lá dentro do mar, estão interagindo, se decompondo e se procriando e que geram aromas. Então, esse aroma do mar vem disso. Então, embora esteja associado à mineralidade, né, por causa da água e do sal, na verdade não é bem isso. Outro, por exemplo, pedras molhadas, né? Pedras molhadas, a pedra não tem aroma, certo? Pega uma pedra bonitinha lá, tenta cheirar, colocar na boca, não vai ter aroma nenhum. O que tem é o seguinte, não tem aquele cheiro de pedra molhada? Todo mundo entende o que eu estou falando, mas de onde vem esse aroma? Não é da pedra em si, é de um fungo que tem em volta da pedra, que quando ele fica molhado, ele gera esse aroma. Que a gente associa com pedra molhada. Então é um descritor que se usa, pedra molhada, embora é bom saber que o aroma não vem da pedra em si, né? Para cada um de tipo de aroma primário, então aqui agora a gente está identificando que aromas tem, quer dizer, floral. Então, floral são flores, né? Então, aqui eu coloquei acácia, jasmim, flor de limoeiro, rosa e violeta. Estão associados tanto a vinho tinto quanto a vinho branco, depende da flor, vai para um lado ou vai para o outro. Agora, essas aqui são flores que estão no meu vocabulário, que estão na minha biblioteca de aromas. Se você está familiarizado com o aroma de outras flores, com certeza você vai usar esses aromas para descrever o vinho. Então, a gente pode... O importante é que você identificou um aroma floral. Qual a flor que está mais parecida com aquilo? Que flor está ali lembrando? Vai com essa, que essa aí que é a flor correta, né? Isso depende da experiência de cada um. Mas a gente vai conseguir se comunicar bem. Estou achando um aroma aqui de violeta. Se achar um outro aroma parecido de uma outra flor, estamos falando certinho, né? E aqui, por exemplo, fruta verde. Fruta verde, a letra que eu coloquei em verde nessa tabela, que está muito mais associado com vinhos brancos do que com vinhos tintos, né? Onde está em vermelho, fruta preta, são aromas associados com vinhos tintos. E onde está em preto, ali tem aromas que podem estar associados tanto com tinto quanto com preto, com uva branca. Então é isso. Aqui o importante é cada um usar o seu vocabulário. Como a gente vai ver depois, pensa, colocou o vinho no nariz. Está mais para frutas negras ou frutas vermelhas? Ah, frutas vermelhas. Que frutas vermelhas? Ah, senti um aroma floral. Que flores? Né? Esse é o processo de se descrevendo o vinho, né? Aromas secundários. Lembra, a gente falou que aromas secundários são aqueles que vêm depois da fermentação alcoólica, provenientes de processos que são feitos pelo enólogo, né? Aqui a gente elencou os principais, né? O primeiro, aroma de leveduras. Aroma de leveduras vem do vinho ficar em contato com as leveduras mortas. Isso se usa muito em alguns vinhos brancos, em especial espumantes. Champanhe é um vinho que utiliza muito essa autólise. Então, aquele aroma de padaria que tem um champanhe, né, de biscoito, pão, torradas, isso vem desse processo. Quer dizer, pegou um espumante, sentiu esse aroma de padaria, já sabe que ele fez autólise. Depois da fermentação, lá, as leveduras ficaram lá, o vinho não foi filtrado, ele ficou um tempão lá em contato com essas leveduras mortas, para depois, se for o caso, ser filtrado, né? Fermentação malolática. O que é fermentação malolática? O vinho vem com um ácido málico, ele sai da fermentação e tem um ácido málico nele. Esse ácido málico ele é muito agressivo.
Então tem um outro processo que faz que esse vinho, esse ácido málico vai se transformar em ácido lático, que é menos agressivo. Praticamente todos os vinhos tintos passam por esse processo. Os vinhos brancos, alguns passam, outros não. Quando que o vinho branco não passa por esse processo? Quando o enólogo quer manter aquela acidez forte, vibrante, muito presente, né? Então nesse caso não vai passar por esse processo. Só que passar por esse processo vai agregar alguns aromas no vinho, né? Esses aromas mais ligados ao leite, né? Manteiga, ao queijo, a nata, ao creme, né? Então, se pegou um chardonnay, sentiu aquele aroma de creme, de manteiga, já sabe, ó, fez, só que veio da fermentação malolática. Outra coisa é a estágio de madeira. Se o vinho foi envelhecido em madeira na vinícola por 6 meses, 1 ano, essa madeira vai aportar também aromas para os vinhos. Aqui tem alguns aromas mais comuns de ser aportados pela madeira ao vinho. Então, baunilha, coco, cedro, madeira tostada, fumo, chocolate, café. Então são aromas, sentiu esse aroma no vinho, já nesse vinho, passou na madeira, né? Aromas terciários. Aromas terciários, como eu falei, é aqueles que provêm do envelhecimento do vinho, né? Seja ele em garrafa, que é mais usual, ou seja até porque ele ficou na vinícola, ficou muito tempo, por exemplo, num barril de carvalho, ou naqueles grandes tonéis de carvalho, se ele ficou 3 anos lá, ele com certeza já vai ter aromas terciários, né? Então aqui aromas terciários também, aqui a gente dividiu, tem uma parte ali só para que está focada em vinho tinto, outra em vinho branco, né? E tem uma que acontece nos dois. Então, oxidação deliberada. O que é oxidação deliberada? Isso é, dentro da vinícola, o vinho, no processo de produção dele, teve bastante contato com oxigênio, por exemplo, né? Ficou lá na madeira, né? Aqueles barril de carvalho deixa passar oxigênio e isso vai ajudar o vinho a ter essa oxidação, no caso deliberada, porque o enólogo quis fazer essa oxidação e colocar esses aromas dentro do vinho. Outro que a gente fala que é a evolução da fruta. O vinho um vinho jovem, ele tem fruta mais fresca, né? Conforme ele vai evoluindo, essa fruta vai mudando a característica dela, vai ficando mais adocicada, aroma mais adocicado, vai ficando aroma mais de fruta seca. Então a evolução da fruta vai da fruta fresca para essa fruta mais doce. Só que essa fruta doce também pode ser um aroma primário. Basta que quando a uva foi colhida ela estivesse muito madura. Se ela está muito madura, ela já vai vir com esses aromas mais de fruta madura. Então essa fruta seca ou fruta cozida, ela pode ser um aroma terciário, mas ela também pode ser, em alguns casos, um aroma primário. Basta que a uva tenha sido colhida muito madura. Tinto envelhecido em garrafa traz esses aromas animais, piso florestal, cogumelo. Um borgonha evoluído vai ter esse aroma de cogumelo, de terra, né? Branco envelhecido em garrafa, petróleo, isso é meio tipo assim, um Riesling muito evoluído tende a apresentar esse tipo de aroma. Querosene, gengibre, cogumelo, mel. Pega um vinho, um Chenin Blanc um pouco mais evoluído, vai ter esse aroma de mel, né? Então esses são aromas terciários. Quer dizer, se identificar esses aromas no vinho, já sabe, esse vinho não é jovem, esse vinho ou está em evolução, você tem um equilíbrio entre esses aromas, se ele está predominando esses aromas, ele já é um vinho evoluído, se esses aromas terciários predominam, né? Então, se consegue identificar se é aroma primário, secundário ou terciário, já dá para ter uma ideia de como esse vinho foi produzido e qual estágio que está na evolução dele, né? Então aqui a gente vai falar agora qual a nossa dica para identificar os aromas. Pô, você tem dificuldade para identificar esses aromas? Quer dizer, bota lá o vinho na boca, pô, que cheiro é esse? Tem dificuldade para identificar. A dica aqui é o seguinte, use essa nossa tabela. Pense o seguinte, estou com vinho tinto. Então, vinho tinto eu vou pegar ele, tem aromas de frutas vermelhas, frutas negras, as duas. Ah, estou achando que está mais fruta mais fresca, fruta mais vermelha, né? Então, tá. Primeiro ponto foi esse. Segundo, então, que frutas eu me lembro? Se é fruta vermelha, uma ameixa, uma groselha. Então, vamos tentar identificar algumas frutas, né? Mas passe por aquela lista, quer dizer, vamos lá. Tem que ver se o vinho tem fruta vermelha, fruta preta, herbáceo. Tem algum herbáceo? Sinto o aroma de ervas, especiarias, flores, quer dizer, passe por cada um desses itens e procure no vinho. A dica aqui é a seguinte, não espere o vinho falar que aroma eles têm, procure por esses aromas. Então passe a lista, fruta negra tem, fruta vermelha tem, floral tem, herbáceo, o que eu consegui identificar desses? Depois que dizer, eu acho que tem algum herbáceo aqui, aí tem que dar um nome para ele. Ah, eu acho que tem alguma fruta negra aqui, aí tem que dar um nome para ela. Mas passe por cada um desses descritores macros de aroma, fruta vermelha, fruta negra, floral, especiarias, passe por cada um, seja o vinho tinto, seja o vinho branco, né? E aí vocês vão conseguir ter uma ideia boa do que é esse vinho. Porque além de identificar os aromas primários, vocês vão identificar se tem aqueles aromas secundários, sentiu cheiro de padaria, passe por esses descritores também. Sentiu, tem aqui fruta cozida, tem aroma de cogumelo, né? Vamos passar toda aquela lista de itens lá.
depois que a gente passar por tudo isso, a gente vai ver, pô, eu encontrei aqui basicamente aromas primários e secundários, não encontrei aromas terciários, né? Não tinha aquela fruta madura, não tinha aquele aroma de terra, não tinha cogumelo, não tinha aquele castanha, oleaginosos. Então, pô, não achei aromas terciários. Então é um vinho jovem. Então o vinho está no início da evolução dele, um vinho que não tem muita idade não. Se tiver um equilíbrio, tem aromas primários, mas eu também identifiquei alguns aromas terciários. Então esse vinho já está evoluindo. Então não é um vinho tão jovem assim, mas não é um vinho velho. Achei só aromas terciários. Olha aqui, é só castanha do Pará. Esse vinho aqui já está evoluído. Então tem que beber logo esse vinho. Esse vinho já está descendente, porque ele já perdeu aqueles aromas primários, né? Então, lembrando, o mais importante aqui é você procurar os aromas e não deixar eles virem a vocês. E procure pelas categorias macro. Primeiro assim, tem flor, tem fruta vermelha, se é um branco, tem fruta cítrica, tem fruta de caroço, caroço é pêssego, ameixa, tem fruta tropical, abacaxi, manga. Então, primeira coisa que vem a vocês as categorias macro, né? Depois que achou, não, pô, eu acho que isso aqui tem aroma cítrico. Então, qual cítrico é esse? É limão, casca de limão, é pomelo? Aí vamos na listinha lá e use todo o seu vocabulário de aromas. Não precisa se prender no meu, né? Você cheirou lá no vinho, tem aqueles aromas leitosos, você já sabe, esse vinho passou pela malolática. Se tinha uma baunilha aqui, baunilha vem da onde? É aroma secundário, vem de estágio madeira, né? Então, através dos aromas, você consegue entender muito melhor o vinho, né? Você que saber, tem ideia do processo que ele passou, se ele está novo, se ele está velho. Então isso aqui é super importante. E a técnica para identificar os aromas é essa. Não espere os aromas virem até você. Procure por eles. Vá passando a lista lá. De macro. Fruta negra tem? Não. Fruta vermelha tem? Sim. Então tá, fruta vermelha tem. Floral tem? Ah, tem. Então tá, floral tem. Aí depois vão lá. Eu identifiquei fruta vermelha. Que fruta vermelha é essa? Ah, identifiquei floral? Ah, que floral é esse? Né? Então, essa é a dica de ouro para te ajudar a identificar os aromas de vinho. A gente está colocando aqui também para vocês uma roda de aromas, né? Só para vocês terem familiaridade. Se vocês se depararem com uma dessas, ela é muito parecida com aquela lista que eu mostrei. Ela está colocada aqui de outra forma, mas o objetivo aqui é o mesmo. Tem as categorias macros de aromas e depois aqui tem exemplos de aromas para cada um. E como eu disse, a dica de ouro é: não espere os aromas virem até você. Corra atrás deles. Você tem que buscar. Passe um por um e faça um checklist se tem ou não tem. Assim você vai se desenvolver muito e com o tempo os aromas vão começar a falar muito mais fácil com você. Vão começar a vir mais fácil, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de nos curtir, nos seguir, que isso nos ajuda a produzir mais material relevante para vocês. Um abraço a todos.